Todo dia a gente arruma o cabelo. Talvez nem tanto eu, mas talvez você. Bom, mas por que então a gente não arruma o coração? Provérbio chinês. Fábio, alguma fase da sua vida você quis arrumar várias outras coisas profissionais e esqueceu de dar bola, atenção, energia e tempo para o que o seu coração estava mandando? Sim, várias vezes. É mesmo? Muitas vezes. Porque a minha vida sempre foi muito ligada ao profissional, sempre tentando dedicar, porque o homem sempre tem aquela questão de construir, né, alguma coisa para a família, deixar alguma coisa para a família, e a gente, não diferente, né, principalmente da cultura japonesa, que vem muito do trabalho, né, de querer trabalhar, de querer construir alguma coisa. Então, sempre foi muito ligado a isso. Em um determinado período de tempo, você vê que a máquina cansa. Afinal de contas, eu tenho 50 anos já, né? A máquina já 50? Vem. 50 anos. Pessoal, ele tem daqui a pouco passar pra gente a receita do sucesso, porque eu sou mais novo que ele, pareço um maracujá de gaveta, ou seja, todo enrugado. Esse cara, 50 anos, não tem uma ruga. Tudo bem que o oriental ajuda muito, né? Pô, mas parabéns, meu cara. Muito obrigado. E, durante esse período, o que acontece? A máquina cansa, obviamente, e a gente busca alguma coisa no pessoal. O que eu busquei dentro do meu pessoal? Aos 30 anos, quando a coisa realmente começou a pegar demais, eu comecei a engordar muito e começou a dar até problemas de saúde, eu fui buscar alguma alternativa. E o que o médico sempre fala, diminui a comida, faça um esporte, dedique um tempo para você. O problema é o como. Exatamente. E aí eu tive que meio que obrigatoriamente buscar alguma alternativa para buscar o equilíbrio, né? E qual foi? O tênis. O tênis? O tênis, para mim, sempre foi uma paixão. Desde pequeno, assistindo televisão, gostando. Qual o problema? Que eu não tenho um corpo de tenista, não sou tenista, assim, mas eu sempre fui apaixonado pelo tênis. Aí, Thiago Machado, meu grande irmão, né, o CEO do Clube M no Brasil, foi praticamente tenista profissional, foi numa carreira ali na cara do gol, e hoje é um empresário de sucesso, mora em Praia Brava, aquela região de Itajaí, Balneário Camboriú. Cara, aí, ó, chama essa fera aí para vocês jogarem juntos aí em Balneário, e inclusive, meu cara, vocês dois têm que se conhecer. Vocês dois têm que se conhecer. Maravilha. O tênis, na verdade, ele me equilibrou, porque além da paixão, né, existe muita questão profissional que eu consegui ligar. O que é o profissional? O profissional justamente é na parte estratégica. O tênis exige muita concentração, muito foco, né, e muita disciplina. Isso, em paralelo, é uma diversão e, ao mesmo tempo, trouxe o equilíbrio para mim na vida profissional. Esse ano eu estive palestrando no Japão, como você sabe. Sim. E algo que me chamou a atenção, que eu não tinha noção disso, é que Tóquio, a região grande de Tóquio, além do japonês cada vez mais ir para o golfe, sim, mas era algo que eu não tinha a mínima noção da paixão pelo tênis que tem se transformado o Japão nos últimos anos. Eu, sinceramente, nunca tinha visto, nem que seja uma filmagem, um japonês jogando tênis. Eu não via como a principal, não o principal, mas como um dos esportes que hoje em dia se procurava. E muito pela própria área urbana, né, a megalópole que se transforma. O tênis se transforma, o paddle, né, hoje em dia o beach tênis confinado, sim, se transforma num recurso muito bom, porque é possível se fazer inclusive em prédios, né, numa estrutura mínima que se tenha. Você também observa essa tendência lá nas idas que você vai ou não? Sim, uma tendência não só aqui do Brasil, mas mundial, né? O Japão realmente tornou um esporte tão glamuroso. Cara, era quadro de tênis para tudo que é lado. Tudo. E criou-se a Naomi Osaka, que foi a número 1 do mundo, né? Ela é uma japonesa que se destaca no mundo, e vários outros tenistas aí japoneses que se destacaram e chegaram até terceiro, quarto, que muitos brasileiros não conseguiram, com exceção do Guga, que foi uma figura Guga totalmente diferenciada, né? Meu caro, dentro dessa desse seu autoconhecimento, eu posso dizer, aos 30 anos, hoje você, 20 anos depois, hoje 50, consegue de maneira consciente olhar para o seu passado e falando o seguinte, caramba, cheguei aos 30 com a gota d'água. Você já era empresário na época? Muito.
E nessa época eu trabalhava demais. Eu trabalhava das 9, era um ritmo assim muito forte. Frenético. Frenético. Eu vim de lojas de varejo, então eu começava às 8 da manhã e fechava as lojas às 11 horas da noite, de domingo a domingo. Eu não tinha tempo para nada, né? Conciliando família, aquela coisa. E aí foi um conciliando super, entre aspas. Aí, né? Não conciliava, né? Na verdade, a minha vida era só trabalho. E aí chegou um momento que eu parei, na verdade, começou a dar um ruim no corpo, uma coisa muito ruim. Fui para o médico e ele falou, olha, você vai infartar. Você vai ter um problema. Nesse ponto. Aos 30 anos, Aos 30 anos. E aí eu falei, não, eu tenho que mudar um pouco a minha vida, tenho que tentar dedicar um pouco mais, senão eu não vou conseguir chegar nem aos 50 que eu cheguei. E graças ao tênis, ele realmente me trouxe tudo isso. O tênis me trouxe muitas alegrias, né? Além de conhecer pessoas, além de me divertir. Hoje eu sou diretor de um departamento de tênis, onde eu pratico. Olha para onde foi, né? Então, eu digo que o trabalho também, né? Ele se estendeu para o tênis, porque além da minha parte profissional, que eu tenho empresas, tenho distribuição, eu tenho varejo. Pet show, né? Ainda consigo trazer o tênis como uma outra profissão, de verdade, como diretor de tênis, inclusive lá. Fábio, dentro da sua jornada de busca pelo autoconhecimento, você ficou com medo de, vou infartar, né? Vou morrer cedo, e cada vez mais você via que você se distanciava de algo que foi criado, inclusive, lá na sua terra, o Ikigai. Isso, né? Fantástico, né? Nos últimos 20 anos, o que você começou a ter de atitudes, além do tênis, na sua vida, que fez com que a sua vida se tornasse mais harmoniosa? Eu não posso dizer equilibrada, porque equilíbrio está se tornando cada vez mais uma falácia. É muito difícil. A gente quer ter carreiras também de sucesso, isso, aquilo. Ou quando gosta muito do esporte, aquilo não é mais nem atividade física, começa a virar um esporte, você começa a ter lesão. Exato, isso mesmo. O que menos existe ali é equilíbrio. Esporte não é saúde, atividade física é esporte, eu costumo dizer que não, porque a gente vive com lesões e lá vai, né? Você no tênis, eu gosto do jiu-jitsu. Mas quais as outras atitudes, meu cara? O que você passou assim, caramba, existe aqui uma outra verdade absoluta que eu não conhecia, ou que eu não fui educado, que não foi por mal, seus pais não fizeram por mal, seus avós não lhe educaram por mal, mas que a gente seguiu o ritmo. Exatamente. Tá aí uma questão. A gente tem um limite, né? O dia tem 24 horas. Ele não tem 25 e nem 23. Então, você tem que administrar o tempo. Um dia a gente vai morrer. Essa famosa frase de administrar o tempo é uma coisa muito engraçada, porque tem várias teorias, né? As pessoas têm até curso disso, né? De como administrar o tempo. E administrar o tempo é uma coisa muito simples. Na verdade, você tem que criar só as suas prioridades, né? E quando você tentar fazer, se dedicar a tentar, não, né? Você quer fazer alguma coisa, você realmente fazer naquele determinado tempo de começo e fim, bem feito, focado e dedicado. Vou dar um exemplo da vida. Então, vamos lá. Eu tenho que ter tempo para a família, certo? Qual o tempo que eu tenho para a família? Putz, eu tenho 1 hora com a família. Então, se eu tiver 1 hora com a família, é 1 hora com elas. 100% presente. 100% presente. Como diz o livro do Joel J. Exatamente. Então, não é no celular, não é ouvindo outra coisa, não é distraído, não é fazendo suas coisas. É você dedicado para a família. Aí, eu quero fazer alguma coisa focado no meu tempo. Então, eu vou me dedicar a mim. Então, naquele tempo, de começo e fim, eu vou dedicar totalmente a mim. Não tem família. O que acontece é uma mistura de coisas. Quando você está trabalhando, você está pensando na família. Puxa, podia estar na família. Quando você está com a família, você está pensando, puxa, podia estar trabalhando. Aí, quando você está jogando tênis, puxa, você fica preocupado com o trabalho. É uma mistura de coisas e as pessoas não se concentram. Então, foi aí que eu realmente descobri o foco. Administrar realmente o tempo. Isso, para mim, foi fundamental. Você falava de cursos, né, gestão do tempo. Eu tenho, inclusive, um, né, que lancei já faz 4, 5 anos, está na Hotmart. Vou botar até o link aqui para quem se interessar. Legal. Que, de uma maneira simples, eu falo como é que a pessoa arruma a semana para que aquilo crie uma disciplina, a disciplina se transforme num hábito e o hábito se transforme num estilo de vida. Exato. Quando você consegue transformar aquilo num estilo de vida, aí tudo muda. Porque a consistência, ela lhe proporciona, no médio e longo prazo, grandes ganhos. Eu costumo sempre afirmar que a dor da procrastinação, a dor do arrependimento, sempre é maior
do que a dor da disciplina, a dor do ir e fazer, a dor do suor. Exatamente. Só que muitas vezes a gente procrastina por causa de uma visão medíocre só do curto prazo. E aí vem uma outra pergunta. No que o Fábio procrastina? Eu procrastino? Talvez realmente aquilo lá que você quer deixar. Talvez quando eu ficar um pouco mais velho, eu possa fazer uma viagem ou tirar 30 dias de férias. Isso Ilusão, né? Ilusão total. Eu procrastino isso na minha vida, 50 anos fazendo isso. Tá. Né? Mas eu nunca tive coragem, né? E nem tive nada para poder falar assim, eu vou pegar 30 dias e vou sumir, né? Com minha família. Eu nunca tirei esses 30 dias, eu nunca tive umas férias longas, né? Minhas férias geralmente são curtas, são uma semana, 5 dias, 10 dias, no máximo. Mesmo porque eu acho que também não vale a pena a gente se cobrar nas férias longas, meu caro, porque a gente tem a cabeça de férias de 30 dias, é cabeça de proletariado do modo como trabalhador, como a gente foi criado. Né? Eu venho de famílias de parte de trabalhadores, de CLT, eu mesmo fui funcionário público também, fui CLT por muito tempo, né? No sentido de que, pera lá, eu tinha essa cabeça de que férias significava 30 dias. Só eu começava a ver que se passasse de 2, 3 semanas, eu começava a ficar numa agonia. Parecia que eu estava sendo inútil, porque eu queria resolver algo, eu queria gerar valor para as pessoas de alguma maneira diferente. Sim. Né? Eu queria construir algo que fosse de uma grandiosidade maior do que eu já vinha fazendo. E dentro disso a gente começa a ficar agoniado e começa, por vezes, tentar encontrar o que é o ótimo. A gente é muito parecido. Muito parecido, porque essa inquietação nossa, né, de querer fazer, de querer produzir, talvez 30 dias é uma coisa assim que deixaria a gente até doente. É algo que vem... a gente tem muitas atitudes sociais, e isso reflete no modelo de trabalho atual, que a gente replica há 200 anos, de revolução industrial. Eu costumo fazer observação. Os pais deixam os filhos às 7 horas da manhã no colégio, porque às 8 horas tinha que entrar na fábrica. Até hoje, assim, né? O comércio funciona às 8 às 9. Né? E se a gente for ver, é o mesmo modus operandi de 150, 200 anos. Verdade. Né? E quando a gente vai sendo um pouco mais crítico, a gente vê que várias coisas que prejudicam a nossa saúde, prejudicam a saúde de filhos, afilhados, netos, e lá vai, e a gente simplesmente só foi vivendo e a gente não se dá conta. Um exemplo é, onde é que já se viu ter que acordar a criança 5, 6 da manhã, porque 7 horas ela tem que estar no colégio, sendo que aquela criança tem que estar dormindo. Exato. Para ser um adulto mais saudável. Né? Então, são coisas que hoje eu olho de uma maneira crítica, só que, claro, eu não consigo mudar a regra, você não consegue mudar a regra, a gente consegue começar a pensar de uma maneira diferente. Mas, principalmente, quem também está no varejo, a gente também segue uma onda e tenta dar ideias de vez em quando para aquilo mudar. Né? Exato. E a gente fica dando até desculpa, né, Dal Bosco? Porque o que acontece? Eu tenho até uma forma, de uma parábola, né, que eu até explico isso para as pessoas. Fábio, mas por que você não faz isso e tal? Eu falei, existe uma parábola da vida, que é aquela curva que vai e vem, né? Quando você é jovem, quando você é pequeno, você não está produzindo. Então, o que acontece? Nesse período que você está naquela crescente, então você não está produzindo, então você tem tempo para fazer coisas. Só consome, estoca energia. Exatamente. Quando você chega aqui nesse pico aqui, que você está produzindo, né, nessa parte, você não tem aquele tempo, né, para poder aproveitar. Aí, quando você começa a diminuir esse seu ritmo, você vai se aposentar, você vai ter tempo para isso. Então, eu explico, olha, eu já tive tempo para curtir a vida, entre aspas, eu tive tempo para fazer isso, e vou ter tempo lá no futuro. Então, nesse período que eu estou produzindo, eu não me dou o direito de fazer outra coisa a não ser produzir. E, é lógico, né, equilibrar um pouco com o tênis, alguma coisa para a gente não morrer no meio do caminho. Mas esse período que é importante de produção é a fase produtiva que a gente tem. Então, a gente mantém esse ritmo, sim. Meu caro, por vezes, pais ricos acabam criando filhos pobres, ou nós, muitas vezes, acabamos não querendo que as próximas gerações passem pela mesma dificuldade que a gente passou. Sim. Consequentemente, tem coisas que lá na infância e na adolescência, por trabalhar desde muito cedo, o Fábio teve que ser remetido, vamos dizer assim, teve que sofrer as consequências. Sim. E que hoje você olha para os seus filhos e não quer que eles passem a mesma coisa.
O que, por exemplo? A gente não quer que os filhos... Não, a gente cria os filhos, por exemplo, a gente hoje mora dentro do condomínio, né? E a gente sempre fala que os filhos a gente cria dentro de uma bolha. Porque logo atrás do condomínio, logo ali fora, atrás, né, saindo da porta do condomínio, você vê uma realidade totalmente diferente. É uma analogia que eu faço, o condomínio é o show de Truman. Exato, Você lembra o show de Truman? The Truman Show? É bem isso daí. Né? O filme do final da década de 90, a gente vive naquela bolha como se não existisse algo além daquilo. E aí, você começa a se autocriticar. Puxa, eu não quero que minha filha passe porque eu passei, as dificuldades que a gente teve, de escassez, né? Das coisas ser muito difícil e tal. Mas, ao mesmo tempo que você não quer isso, e você faz isso, né, de forma errada, né? Você fica se perguntando como é que eu não vou fazer isso com as minhas filhas. Então, você começa a tentar ser um pouco mais durão, começa a mostrar os valores, quanto que custa as coisas, começa a dar noção para elas nesse sentido, né? Esse, acho que, talvez, é toda a missão dos pais, de querer fazer isso. E começa a exigir isso. Só que vem, em contrapartida, toda a proteção também materna. É um acordo, né, ali em casa, para que você realmente consiga esse equilíbrio. Eu não posso ser só o cara durão, só o cara ruim, só o pai que exige tudo, e também querer alguma coisa que essa experiência, né, que elas sofram, que elas passem, que a gente passou. Então, é uma coisa difícil de se equilibrar, porque passar a educação para os filhos é a coisa talvez mais difícil, né, que a gente tem, missão mais difícil que a gente tem na nossa vida. Meu caro, quando a gente vê em algumas culturas, algumas delas é muito demarcado. A visão do homem na sociedade e dentro da família, a visão da mulher. Numa orientalidade, vamos dizer assim, né, no Japão isso também é muito marcado. Ou seja, as funções que vieram por séculos de um e as funções do outro, e a importância de cada um dentro desse laço familiar. E aí eu trago lá para dentro da sua casa. E para quem está nos vendo, nos acompanhando e que nunca viu o Fábio, primeira entrevista, Fábio? Primeira entrevista. Empresário de sucesso no Brasil, mas primeira entrevista. Eu digo que, né, que tem que ter um Dal Bosco aí em cada região para tirar essas feras aí de dentro da toca para ensinarem aqui e compartilhar o conteúdo. Mas quando você recebeu a notícia que tem uma filha, foi um susto, foi um cagaço, foi um desespero, saiu para dar uma volta na quadra para se acalmar e tipo assim, caramba, como é ter uma filha? Ah, não tenha dúvida, né? Porque, primeiro, quando você não tem a experiência, te causa um pavor. Que nem foi hoje, né? Eu falei, poxa, eu vou primeira vez num podcast, Medo. alguma coisa assim. O novo causa medo. medo. Causa um pavor. Mas aí vem aquela tranquilidade depois que você cai, você está no local. Mas o que é esse momento? Que foi um susto, na verdade. Bom, eu comecei a minha vida ali com minha esposa abrindo um pequeno comércio, né? Um pet. E ela trabalhava muito, e eu também trabalhava muito e tal, naquilo lá. E, de repente, assim, a gente não tinha planejado ter uma filha naquele período. E aí, de repente, ela foi para fazer uma massagem num oriental também, um conhecido nosso, para fazer aquela quiropraxia. E aí, esse oriental chegou e falou assim para ela, Dona Kanai, você tá grávida? Ela falou, não. O cara falou isso? Ele falou... Sabe quando o cara tem aquela sensibilidade, né? No mínimo, deve 30 mil horas de atendimento para já ter que o oriental, ele segue uma linha também muito de não medicamentos, de não excesso de coisa. Então, a gente sempre vai primeiro para medicina alternativa, para depois você ir para, né, alguma coisa. Então, quando você sente alguma dor, você sente algum incômodo, você vai primeiro para a alternativa, que é a acupuntura, que é a forma, né, mais natural possível de se curar. E ela foi para esse quiroprata, e ele falou, Kanai, você tá grávida. Talvez viu ela um pouco mais inchada, o que foi? Não, foi assim, ela estava exatamente há uma semana grávida. Uma semana grávida. Então, assim, não existia inchaço, não existia nada. Então, é realmente a sensibilidade do profissional ali de conseguir entender isso. Ela falou, não. E aí, ela voltou com isso encafifada, foi fazer o teste e ela estava grávida, assim, uma semana, né? Que idade vocês tinham? Eu estava com 28. Eram novos, cara? Novos. E ela com 26. Como era o aprendizado que foi ter uma filha? O maior aprendizado de ter uma filha, que é, acho que, o processo natural das pessoas de, né, nascer, crescer, né, reproduzir, envelhecer e morrer, né? A gente aprende isso em biologia, né?
é realmente não só uma emoção, mas uma coisa de, né, só dever cumprido, mas é uma missão que a gente vem aqui para a Terra de, né, deixar a sua descendência, a sua sementinha lá dentro, né? Então, eu entendo que no mundo atual, né, talvez isso não seja nem mais tão na moda, né? Não quero ter filho e tal. Eu venho do ramo pet, então tem muita gente que também define que não vai ter filho, né? Mas vai ter um pet. Mas vai ter um pet. Que essa é uma tendência realmente e que aconteceu e que está acontecendo no mundo, inclusive, né? A diminuição de ter filhos. Mas, para quem... E eu respeito, obviamente, é uma decisão. Mas como ser humano, como pessoa, né? Você encarar de forma biológica e de transformação, né? Como aprendizado e como tudo. Eu acho que ter o filho é a melhor experiência do mundo. Você está com quantos filhos, Fábio? Eu tenho duas meninas. Uma delas eu tive o prazer de conhecer. A Ari, exatamente. Que virou sua fã, obviamente, né? Ela falou que me acompanhava, né, no LinkedIn. Acompanha e faz tudo e te segue com muito orgulho. Ela fala assim, o Dom Bosco... Quando eu falei isso para ela, falou, pai do céu, que sensacional, vai, fala com ele, porque eu sou super fã. Que bacana. Eu tive o prazer, né, de conhecê-la na ACP, Associação Comercial do Paraná, quando eu vim aqui para Curitiba palestrar, né, naquele dia lá que estivemos juntos também, e ali deu de ver, ela estava ali acompanhando, e deu de ver a proximidade que vocês possuíam. E aqui vem uma outra reflexão dentro disso, porque vocês vêm dentro de uma descendência oriental, japonesa em específico, onde lhe traz vários ensinamentos. Do trabalho nem se fala, né? Assim como eu tenho parte da descendência alemã, a enxada, assim como é para vocês, é para nós, né? Exato, ou seja, não existe regra. Né? São povos realmente trabalhadores. Agora, quando você vai frequentemente para o Japão, meu caro, o que existe lá e que o descendente de japonês que mora no Brasil há muito tempo já distorceu um pouco? Seja pelo lado positivo ou negativo. Excelente pergunta, porque a gente sempre faz essas comparações. O que é certo lá e o que é certo aqui. Na verdade, a gente está em locais exatamente opostos, né? Tem aquele desenho lá do Pica-Pau que eu nunca esqueço, que a gente fazendo um buraco, a gente chega no Japão e é exatamente isso, você está exatamente do outro lado do mundo, né? E a cultura japonesa e a cultura brasileira é o oposto, o que lá é certo, aqui é errado, e o que é certo aqui lá é errado. Então, mas indo diretamente na pergunta, o que se mudou, né? O que você vê de diferente? Assim, o japonês tem uma questão da disciplina, aquela regra, aquele quadrado, né? Que eles nascem naquilo lá. É aquilo desde o começo. É aquilo, você já sabe que vai ser, e tem aquela disciplina, tem que ser dessa forma. E qualquer curva que você sai ou que você desaponte a família, existe muito aquela questão do harakiri, né? Que a gente chegou até a comentar daquela questão do suicídio. E aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem tanta questão da disciplina, né? Aqui no Brasil, mesmo estando numa família oriental, minha esposa também é Nisei, filha de japoneses, então minhas filhas são japonesas, né? Consequentemente, essa disciplina que tem lá, não tem aqui, né? Não tem essa cobrança. Então, as pessoas são mais soltas, as crianças têm mais liberdade, tem tudo isso, tem um poder de decisão, né? Inclusive, e lá não, as coisas são... é como se fosse aquelas castas antigas, né? Você nasce naquela casta e você já sabe o que esperar. Já sabe o que esperar, né? Você estuda, já sabe que vai ser dentro daquele nível. Você entra numa empresa e morre naquela empresa. Então, aquilo lá é uma linha, né? E aqui no Brasil, não. Então, a grande diferença que eu vejo lá, dos jovens de lá e daqui, é realmente essa disciplina, esse quadrado, né, que tem lá e que não tem aqui. Falando em jovens, e você tem filhas jovens, né, ainda, então tem uma energia também de uma vida a trilhar pela frente, estão entrando na vida profissional também, veem você, sem dúvidas, como um exemplo. Agora, elas vêm de outra geração. O Fábio, com 50, é um cara que é geração X.
né? É o cara que é geração X raiz, vamos dizer assim. Fábio vem ali de uma transição quando estava começando Paz e Amor no mundo, o Woodstock ali de 69. Você aí por volta de 75? Você nasceu em 73. 73. É isso aí, tinha 4 anos acontecendo no Woodstock, por exemplo. Então, você vem de uma pegada de ver o mundo onde a geração X, uma palavra-chave dessa época é ser workaholic. Exato. Né? Ou seja, o trabalho molda a vida. A vida é o trabalho. Não existia essa de eu escolho um estilo de vida e o meu trabalho se molde aquilo. O que é muito a característica agora, como pensam muito a geração Z e Alfa. E quando pega, por exemplo, as suas filhas, né? Uma delas eu sei que é Z. Ela está numa geração Z ali, que é o pessoal que geralmente nasceu de 97, 98 até 2010. Isso. O que tem de característica da época que você era adolescente para começo da fase adulta, quando você compara a uma filha da geração Z? Qual é a maior diferença, meu caro? A maior diferença... Bom, nós, né, nessa época, a gente já tinha algumas responsabilidades. Então, por exemplo, assim, limpeza da casa, organização, fazer as tarefas, né? Por livre e espontânea pressão. Exatamente, você tinha que fazer isso, né? Hoje as crianças não têm isso, né? Elas parecem que se enquadram naquele quadrado que é o quarto, né? Aquele quadrado, e não existe casa, existe o quarto. Mas ao mesmo tempo existe um mundo. É o celular na frente delas. Exatamente. Que elas podem acessar o que quiserem. Exatamente. Então, eu acho que a grande diferença... E a gente tinha uma cultura não só da casa, mas de não ficar tanto no celular e tanto. E a gente tinha aquela cultura de fazer as tarefas de casa, sim, mas a gente queria sair para a rua, a gente queria brincar, a gente queria fazer outras coisas. E hoje não, a gente vê as crianças muito dentro de casa, muito presas, né? Eu brinquei isso até na palestra aqui em Curitiba que eu dei, lá que você estava. Se no passado os nossos pais tinham dificuldade de nos trazer da rua para dentro de casa, tinha que buscar talvez até muitos com vareta de goiabeira, exatamente. Senão a criança não vinha para casa até tarde da noite. Isso. A dificuldade de vocês, pais, hoje em dia, é de colocar o filho e a filha para fora de casa. Exato, a gente até estimula, né? Não, vai lá, vai fazer outra coisa e tal. Não, mas elas querem aquele conforto, né? Do quarto, daquela coisa, daquele mundo delas, né? Então, eu acho que a maior diferença está aí, né? De não conseguir ter esse contato tanto com fora, com as pessoas. E por isso que a gente estimula muito, né? Tem uma palestra do Dom Bosco, vamos lá, vamos participar, a gente estimula a sair de casa, a ter outras atividades, inclusive. E volta no carro enchendo o saco da filha, viu? Falei que valia a pena. Exatamente, ela saiu maravilhada. Mas assim, e o esporte, né? Porque como para mim foi um exemplo, né, de fazer o esporte, de trazer o esporte, elas são mesatenistas. Não é ping-pong, tá? Mesatenistas. Mesatenistas. Então, elas brincam, né? Elas participam de torneio. Uma delas, inclusive, ganha bolsa. É mesmo? Participa de torneio, viaja para vários lugares e tal. O foco delas está competitivo? Competição? Bem competitivo. Bem competitivo, vai, torneio, e vai... Principalmente a menor. Assim? É mesmo? A minha maior, que inclusive foi... Ela conseguiu o equilíbrio de conseguir entrar na faculdade sem vestibular, sem nada, direto, né, numa federal, conseguindo equilibrar o estudo com o esporte. Porque se você só estudar e bitolar, tem um momento que o seu cérebro não entra mais, não absorve mais nada. E com o esporte ele oxigena, ele dá vida. Tem áreas que é ele que possibilita. E você, além de oxigenar, você consegue aproveitar mais o tempo. Voltando naqueles ensinamentos que a gente estava falando ali, né? De aproveitar o tempo. Mas, poxa, eu vou perder tempo de estudar se eu for jogar. Não é. Você vai conseguir aproveitar mais o tempo e vai absorver mais se você estudar e conseguir jogar. É a mesma coisa. Tem gente que acredita que, às vezes, trabalhar 12 horas, 14 horas direto, ele vai ser mais produtivo do que se ele tivesse feito um estudo ou um trabalho de 6 ou 8 horas, mas de uma maneira cadenciada, Pomodoro, ou seja lá o método que você usa. Por vezes, os 6, 8 horas
você rende muito mais e alcança melhores resultados do que o outro lado. Perfeito. Porque se pegar Steve Jobs, Bill Gates, Jesus Cristo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Fábio Dal Bosco, todos nós temos 24 horas. Exatamente. Né? E, consequentemente, qualquer um que está nos vendo, escutando neste momento, tem a capacidade de alcançar os mesmos resultados ou muito superiores que a gente alcançou. Com certeza. Depende de como a pessoa vai realmente potencializar o tempo dela naquilo que ela está se dedicando. Então, isso é uma coisa individual. A pessoa só consegue potencializar se ela querer e o quanto ela se dedicar para isso, que ela vai ter o foco necessário para conseguir executar. Fábio, qual foi o maior ensinamento que seus antepassados lhe deixaram? Maior ensinamento? Bom, além dos valores, que isso daí a gente não abre mão, né? Pelo menos meus pais, meus avós, aquela coisa de voltar para casa e realmente colocar o travesseiro debaixo da cabeça e conseguir dormir igual uma pedra, né? Isso é fundamental. Mas, além dos valores, que isso, para mim, é o básico, como diz o japonês, é o gohan com misoshiro, né? Porque o gohan é o arroz e o misoshiro é aquela sopa, né? Aqui fala arroz com feijão. Mas, assim, tomei muito lá. Demais, né? Era de manhã, era das 5, 6 da manhã até de noite. O ensinamento que a gente traz muito dos pais é realmente o respeito pelas pessoas. Né? Você realmente ter a humildade de respeitar as pessoas, de realmente você valorizar as pessoas. Porque sem isso você não é ninguém, você não é respeitado, você não tem, né? Você não ganha a necessidade de dar outras pessoas te reconhecer como pessoa. Então, esse é um ensinamento assim básico, além dos valores, né, de respeito com as pessoas, porque isso daí a gente não abre mão. Né? Isso que eu trago para a minha empresa. Ótimo. Isso que a gente traz isso para não só para a vida, mas para as empresas. Então, a gente, para liderar, ter empreendimento, para a gente conseguir liderar pessoas, realmente, se você não respeitar, você não vai a lugar nenhum. Seus pais, já perdeu eles ou estão vivos ainda? Eu tenho uma outra grande felicidade. Né? Eu sou de São Paulo, nascido na capital, vim para Curitiba, casei com uma pé vermelha, que eu até cheguei a contar, né? Que vem lá de Douradina, uma arame. Ela não queria morar em São Paulo e eu não queria morar lá em Douradina. Aí a gente decidiu morar em Curitiba. Só que quando a gente veio para Curitiba, a gente veio sem ninguém. Né? Era eu e ela. Simplesmente assim. E sem trabalho? Sem trabalho. Né? E a gente decidiu morar aqui, resolvemos... Aí entramos para o empreendedorismo, de abrir loja e tal. E aí tem toda a parte profissional. Mas hoje eu consegui, depois de todo esse tempo, consegui trazer meus pais para morar para cá. Então, eu tenho pai e mãe viva, morando em Curitiba. Até a irmã trouxe. Né? Você tem uma irmã? Uma irmã. Irmã. E, ao mesmo tempo, a família da minha esposa, né? O pai e a mãe, a gente conseguiu trazer eles para cá também. Então, a gente tem tanto a parte dos pais, todos os lados aqui com a gente. Então, seus pais nasceram no Japão ou seus avós? Meus avós. Seus avós. Eu sou a terceira geração. Você chega aí todo ano para lá, Fábio, ou não? Ou faz tempo que não vai? Não, faz tempo que eu não vou. Eu tive a oportunidade de, que nem eu lhe falei, estar palestrando no Japão esse ano e dando um seminário também a respeito da temática que geralmente sou chamado no Brasil, né, para estar semanalmente em eventos, que é marca pessoal, né, o poder da marca pessoal para trazer mais negócios e para uma carreira de sucesso. Por que eu falo isso? Porque estando lá, né, na terra das suas origens, e sou muito grato ao que vocês me ensinam, eu tive a oportunidade de visitar os extremos, né, vamos dizer assim. O evento aconteceu na região de Nagoya. Né, próximo à fábrica da Toyota, então, região industrial. Sim. Né, então, totalmente industrial aquilo ali. Conheci Tóquio e conheci Kyoto, que foi capital né, do Japão, e tem aqueles templos milenares. Me apresentou ao Bosco, isso aqui é um templo que tem 1.200 anos. Essa madeira aqui deve ser mais velha que o Brasil, vamos dizer assim. Então, é um Japão antigo, vamos dizer assim. Então, todos os extremos
e acabei ficando preso também, entrou o taifun, né, o tufão, fiquei no trem-bala lá, a gente ficou, não consegui seguir em frente, um rolo do cacete naquele dia, e o japonês é muito pela segurança, para tudo, né? Para tudo. E mesmo sendo um sonho antigo, consegui realizar, e o Japão continua me ensinando mesmo à distância muitas coisas. Mas quando você olha para aquele o outro lado do furo do pica-pau, como você dizia há pouco, né? Chegou no Brasil, fez o furo e saiu lá no Japão. O que você mais gosta de lá, meu cara? O que eu mais gosto de lá? É algo, é um cenário, é uma paisagem, é algo sentimental, mas o que mais lhe causa vontade de retornar ao Japão? Bom, como todo gordinho, o que a gente mais gosta é a alimentação, né? A alimentação é assim, o arroz tem gosto de arroz, né? Assim, a culinária japonesa, né? Tanto é que aqui é sucesso, mas a culinária japonesa é uma coisa que eu sou preso pela barriga, né? Porque faz a gente querer voltar para o Japão só para comer, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o Japão ele tem todo esse misticismo, né? Tem toda a história, além de remeter toda a história dos meus antepassados, que é uma cultura que o japonês preza muito de realmente cultivar os antepassados, porque a gente está aqui só por causa deles, né? Então, é uma coisa que realmente faz a gente valorizar muito a ida para lá. E o que eu gosto do Japão realmente é a parte que me fascina demais, além da comida, obviamente, é a tecnologia, né? A gente parece que toda vez que vai para o Japão, parece que a gente viajou para o futuro, né? Sabe aquele avião do futuro que a gente vai e parece que a gente está 10 anos na frente do mundo. Então, e, ao mesmo tempo, é meio cyberpunk. Exato. Né? Está fazendo analogia àquele próprio jogo de videogame, né? Apesar que cyberpunk é um conceito, mas o Cyberpunk 2077, né? É aquele negócio, a grande metrópole, Tóquio, misturando androides com humanos, uma iluminação, mas, por outro lado, uma metrópole meio catastrófica se transformando na insegurança. Exatamente. Talvez não é... São vários Japões. Né? Exatamente. E é uma coisa que o Japão já nasce um dia antes, né? Pelo menos 12 horas antes que a gente, né? Então, eles sempre estão na frente em alguma coisa, ou seja no fuso horário, ou seja na tecnologia, ou seja nos ensinamentos, ou na história, alguma coisa eles têm na frente. Então, toda vez que a gente vai para lá, a gente consegue realmente aprender a talvez até prever um pouco do futuro, né? Porque é o que vai acontecer, né? E isso que me fascina, né? De ir para lá para saber, puxa, o que vai acontecer, né? E é lógico, o aprendizado ali, além de conseguir ter essa visão, né, e de conhecer cultura e de conhecer tudo, né, é o que me move para voltar para lá. Fábio, qual que é a cidade que você visitou no mundo, cara, que mais te fascinou? Ou seja, mais inclusive você tem vontade de voltar todo ano, se pudesse? Então, além do Japão, né, porque tem a origem, tem toda a história. Eu gosto muito da Alemanha. Uma cidade específica? Nuremberg. Por quê? Por quê? Porque, como eu disse, eu quando viajo sempre a trabalho, alguma coisa correlacionada. Mas Nuremberg, ele traz tem um lado de história muito forte, né? Tem o Tratado de Nuremberg, tem toda aquela história. E Nuremberg é a cidade mãe das maiores feiras do mundo. Né? É o que acontece lá. Então, por exemplo, o que acontece aqui, que a gente fala que é a maior feira do mundo PET, que é a PET South America, né? Que acontece em São Paulo num pavilhão, lá são 12 pavilhões. Né? No mercado PET? Só do mercado PET. Que época do ano acontece? A cada 2 anos. Cada 2 anos. Então, aconteceu ano passado, eu fui, e daqui 2 anos, 2024, a gente volta de novo. Que período do ano geralmente que é? Geralmente é meio do ano que vai. Então, tem todo o lado histórico, tem todo o lado gastronômico, né, também, que é bacana. Mas, assim, o alemão também é um case de sucesso para a gente aprender com relação à disciplina, com relação ao aproveitamento de tempo, método, com tecnologia, processos. Então, eu admiro muito o povo alemão, né?
nesse sentido, porque a gente ali também aprende muita coisa, né? Com a cultura, com a disciplina, com aproveitamento de tempo, com tecnologia, com culinária, enfim. É um país que me fascina. Agora, a gente falou que fascina e o que voltaria, ou talvez até moraria. Mas, por outro lado, existem aquelas regiões que a gente visita pelo planeta que a gente não quer voltar nem se pagarem. Qual a região que você não tem a mínima vontade de talvez voltar, meu cara, que você já conheceu? China. China não é... E isso não é encrenca de japonês. Isso não é encrenca de japonês. Eu ia falar justamente isso, porque a China realmente me traumatizou. E traumatizou, de novo, pela culinária, pelos modos deles, né, de falta de respeito, de sujeira, de comportamento, de cuspir no chão, de limpeza, de tudo, né? É uma maquiagem, a China é uma maquiagem, tudo aquilo lá. Eu fui para a China com aquela ilusão de conhecer como é que eles se transformaram no centro, na fábrica do mundo, né? Porque eles fabricam para o mundo inteiro. E ali eu descobri da forma mais dolorosa, né? E da forma não operante do que fazer, né? Que é a base do não respeito pelas pessoas. Ou seja, eles têm uma mão de obra praticamente escrava, né? Então, ou seja, o que é muito valorizado na gente ou no mundo, né? Que são as pessoas, lá não se valoriza. Então, assim, as pessoas ali realmente têm uma condição praticamente escrava de trabalho. E, com isso, eles conseguem diminuir muito o custo. Outra coisa que lá na China tem. Lá eles são o lixo do mundo. O que é o lixo do mundo? Tudo que vira lixo do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, eles mandam para a China, eles até compram, trazem do mundo, reciclam isso e transformam em produto. Então, eles têm a tecnologia de reciclagem, né? Então, eles conseguem transformar plástico em camisa, em bolsa, em sapato, em qualquer coisa, através do plástico, né? Agora, o chinês, ele é bom para fazer negócio no mercado pet? Ele é bom de fazer negócio no mundo inteiro. E por que eles têm? Por causa da tal da flexibilidade, né? Eles são muito flexíveis. Então, você quer comprar um copo, você desenha o copo, você fala assim, eu quero comprar 10 mil copos desse daqui. Ele te passa um preço. Você fala assim, tá caro. Não, eu consigo te fazer um desconto. Tá caro. E você consegue realmente atingir o seu ponto que você quer pagar. Até quase que, nossa, valores que você fala assim, meu Deus, tá de graça. Diferente de uma cultura, eu digo, alemã e japonesa, que se você der mais de 5% de desconto para eles não fecham porque é uma ofensa, ele vai entender que você estava ofendendo ele. Exato. Você estava querendo se aproveitar dele. Exatamente. Diferente, muitas vezes, de algumas outras culturas que você tem que dar um mega desconto para o outro lado negociar com você. Exatamente. Mas eu vejo muito característico isso nas nossas culturas alemã e japonesa, você ficar dando grandes descontos é uma ofensa para o outro lado, quer dizer que você estava querendo enrolar o cara desde o começo. Exatamente. E eu trago isso, inclusive, para os meus próprios negócios no Brasil. Uhum. Eu geralmente não atendo clientes que vivem no pedido do desconto, né? Esse é o perfil de cliente, mas quando acontece, eu falo muito, olha, pode ver que o meu preço geralmente é até com vírgulas ali, né? Com centavos, alguns valores até de mentoria. Que é o justo, né? Que é o justo. Eu não arredondo nem para cima, como muita gente faz, porque se eu vou numa margem alta para aquele meu cliente chorar, e aí eu cedo aquele desconto que a pessoa quer, e aí ao final o meu cliente ele sai se achando um bom negociador e, na verdade, eu sairia rindo porque a pessoa chegou na margem que eu já queria, que eu sabia que ele ia chorar. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem, cara. Exatamente. Porque eu já estou começando um relacionamento contratual, um relacionamento fornecedor-cliente onde perde e ganha. Eu já estava enrolando ele ou ela desde o começo. E isso eu não faço. Tanto é que eu mando áudio muitas vezes para clientes, eu falo assim, cara, desculpa, mas eu sou um tipo diferente de brasileiro. Eu acharia uma sacanagem com você eu dar esse desconto que você quer, porque, no mínimo, agora você tem que ter a consciência de que você estaria sendo enrolado se eu assim fizesse. Perfeito. Então, quando alguém dá um desconto de, cara, 10%, 20%, 30%, claro que existem, depende de negociações em quantidade, relacionamento que já é um cliente, claro, etc. fidelização. Agora, cara, quando eu vejo um negócio muito absurdo,
eu caio fora. Porque eu me sinto agredido, eu me sinto enganado desde o começo. Exato. E o chinês já não tem esse lado. Não tem. Ele não tem esse lado. Vai... Ele negocia. Só que aí a entrega é diferente. Entende? Porque assim, você tem uma entrega de supervalorização, você tem uma qualidade para entregar. Eles negociam o preço, mas eles não negociaram a qualidade. Aqui qualidade você quer. Então você consegue o copo, mas não é a qualidade que você pediu. Muitos baixam proporcionalmente a qualidade. Mas isso é certeza, porque não existe milagre no mercado, né? É o que eu falava quando eu vinha para cá com o motorista para gravar hoje em Curitiba. E aí a gente falava a respeito com o quanto é difícil hoje contratar pedreiro, mão de obra para casas, né? E aí eu falei para ele, olha, cara, nunca mais eu peço desconto para um fornecedor de casa, pedreiro, o cara que bota o piso e lá vai. Porque o último que eu tinha pedido desconto, quando eu tinha voltado para o Brasil, o cara deu desconto para colocar o piso, mas depois de anos eu fui me tocando o que eu fiz. Ele começou a botar só aqueles pinguinhos para fixar o porcelanato. E depois começam a aparecer vários pisos quebrados, você não entende por quê. É porque um faz o barulho e o outro faz ploc, 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 tá oco. Né? Então o cara deu o desconto, mas proporcionalmente a energia que ele botou, o tempo que ele botou na obra também usou diminuiu. menos material. Exatamente. Né? Apesar que o material era meu, seu. Mas bom, a preguiça também daí vai proporcional. Exatamente. E a gente vê isso em muita gente. O desconto não pode ser proporcional ao que você vai botar de energia naquilo, porque está tudo errado aí desde o começo do fornecimento de serviço. Mas isso um pouco também vem da nossa cultura, né? Cultura brasileira de realmente querer pedir desconto em tudo, porque ele quer sair em alguma coisa de vantagem. Mas aí está o lado, né, da pessoa, o lado do outro lado, de realmente conseguir valorizar, né, de realmente mostrar que realmente vale aquele valor, né? Porque não é o preço que você está negociando, realmente é o valor que você está entregando. E de onde é que apareceu o pet na sua vida? Né? O animal de estimação, o mercado, da onde, meu cara? O pet, na verdade, está presente na minha vida desde criancinha, porque eu sempre gostei de cachorro. Sempre, 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 sempre. Tanto é que o meu primeiro presente, assim, que eu falei assim, que me marcou, né? Foi o presente que eu pedi para o meu pai, que eu queria um cachorro, né? E aí, meu pai, não, então vamos buscar um cachorro. E o meu primeiro presente, aquele realmente que me marcou, eu tinha 6 anos de idade. Era o caramelo, o famoso caramelo? Não, era um Akita, né? Olha do lado japonês, né? Que parece aquele urso e tal, né? E eu cheguei a ter 6 Akitas já na minha vida, né? O Akita, por acaso, é aquele do filme? Exatamente. Que eu tive lá no cruzamento, né? Em que Tóquio. Maravilhoso, eu fui tenho também. Foto. Eu tenho que te mandar depois a foto. Que maravilha, compartilha porque eu também estive lá, né? É o cruzamento no mundo, né? Com maior movimento. Né? São 6 ruas se cruzando ali. Exato. Passam 2 milhões de seres humanos passam naquele cruzamento por dia. Tem um Starbucks aqui, tem um café que abriu L'Occitane aqui, tem ali o metrô e tem aquele famoso filme aí que muitos devem se lembrar, daquele cachorro que esperava, né, por muitos anos. O cachorro mais fiel do mundo, mais fiel do mundo, né? E estive naquele cruzamento, vou inclusive botar uma foto aqui que está publicado no meu Instagram e quem quiser lá também já aproveita e me segue o Fábio, a gente vai botar todos os links aqui na descrição do vídeo. Mas é uma Akita. É uma Akita, então. E aí, nessa trajetória, eu sempre gostei de cachorro, sempre gostei muito de cachorro. E aí, lógico, né, passou a vida e tudo e tal. Aí, quando a gente, voltando na história que eu vim para Curitiba, eu sem emprego, sem saber o que fazer, buscando, entregando currículo, aquela coisa lá e tal. Aí minha esposa entrou num desespero, falou assim, meu Deus, o que a gente veio fazer aqui? A gente não tem nada e tal, né? Chegou até um momento de a gente falar, de desespero mesmo, ela chorar e falar, puxa, eu não sei o que vai fazer. Eu falei, não se preocupe que a gente vai fazer, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente ama, que a gente gosta. Aí eu perguntei para ela, o que você gosta? Né? Aí ela falou, o que eu gosto, começou a pensar, ela falou assim, o que eu gosto é dos meus cachorros. Aí eu falei, então, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai trabalhar com cachorro. Alguma coisa que a gente vai fazer com cachorro. Isso há 25 anos atrás.
Há 25 anos atrás não existia nenhum conceito pet, na verdade. Era aquela coisa de aviário, aquelas coisas assim. Aviário? Meio... aviário, os famosos aviários, né? Não existe o conceito pet, né? Aviário, loja agropecuária. Exatamente. Lá se vendia de canarinho. Tudo, né? Porquinho Ração do aberta, mato. aquela coisa lá. O conceito pet ainda era uma novidade, né? No Brasil. E graças a Deus, a gente conseguiu aproveitar o que a gente realmente gosta, do amor, né? E se transformar realmente no negócio. Tivemos, não sei se isso é sorte ou é trabalho, mas a gente conseguiu pegar todo esse movimento, né, de crescimento do mercado pet aqui no Brasil. Então, engraçado que a sorte encontra quem está bem preparado, né? Exatamente. E quem realmente está se dedicando e aquele que está se dedicando com amor, com aquilo que realmente tem prazer para aquilo, né? Fábio, tem algum sonho que você não realizou ainda? Meu sonho que eu não realizei ainda, talvez... voltando na questão do pessoal, né? De pegar ainda enquanto vivo, né? Meus pais e pais, fazer uma viagem com toda a família reunida para vários países ao mesmo tempo. Então, talvez esse seja no lado pessoal de querer fazer uma viagem com toda a família junta, não sozinho, não sempre a trabalho, mas sempre com todo mundo. Esse é um sonho meu. E meu outro sonho meu profissional, na verdade, é estender, né, para o mercado pet, realmente essa a acessibilidade, né, para o mercado, porque é um mercado tão fabuloso, tão bacana, que muitas pessoas entram só pela questão do negócio em si, e não pelo amor, né? A primeira adversidade, a pessoa entrega os pontos. Entrega os pontos. Então... levar isso profissionalmente de forma, talvez até de digitalizar o mercado, porque o mercado não está preparado para isso. Bom. A digitalização é uma realidade, né? E quando eu falo de digitalização, é o seguinte... Não é ter um pet no metaverso, apenas. Apenas. É o pequeno varejo ali da ponta, ele realmente conseguir se comunicar com o seu cliente. Por exemplo, eu tenho um cadastro de cliente, certo? Para todos os 3 mil clientes que a gente atende no Paraná, eu tenho um cadastro. Mas o pet, ele não tem um cadastro dos clientes dele. O CRM? Nada. Ele fala em CRM, ele acha que é o órgão que vai caçar o médico lá. Exatamente. Só que ele não está percebendo que esse cliente não é um cliente dele, é um cliente do mercado. E ele não consegue fidelizar esse cliente, ele não consegue trazer esse cliente de volta simplesmente porque ele não tem o cadastro, ele não sabe para quem ele vende. Ele abre a porta simplesmente e deixa acontecer, né? Ele não consegue correr atrás do cliente, ele não consegue saber quem compra, ele não consegue fazer um planejamento de vendas, ele não consegue fazer um planejamento de compra porque ele não tem os dados, né? E digitalizar o mercado é uma coisa simples, na verdade. Só que começa com o básico, começa com o cadastro de clientes. Então, isso ainda é uma meta minha, né, pessoal, inclusive, de ajudar, como até presidente de sindicato de lojas, né, até como negócio nas câmaras setoriais, de realmente ajudar o mercado pet a se digitalizar. Fábio, aprendo com você. Isso aqui, nessa gravação aqui da última hora, gerou várias reflexões. Me identifico sempre, tenho grandes amigos, também de descendência oriental, então meu respeito e minha admiração aqui também, mas também tem que deixar uma dica para o Fábio. Se aquele é o sonho, né, bora agendar essa data, meu caro, porque senão daqui um tempo, não dá mais tempo, e aproveita que seus pais estão vivos ainda, e aí o arrependimento vai te carregar até o final da vida. Verdade. Eu costumo dizer e usar muito, né, uma frase do Walt Disney que diz, né, o The Ticket is Printed. Até aprendi com um mentorado meu, Claudemir Oliveira, mora em Orlando, foi professor da Disney, o primeiro brasileiro que deu aula na Disney University. E o Walt Disney usava muito esse, né? O ticket está impresso. O que é o ticket está impresso? Primeiro ele marcava a data do show, por exemplo. Depois ele via a estrutura que ia ter. Porque muitas vezes a gente quer que tenha várias outras coisas combinando para que a gente realize aquilo. Sim. E ele fazia muito o contrário. Ele marcava a data. Tanto é que para realizar esse podcast, eu marquei a data. Uhum. E depois, quem que eu vou convidar? Pô, vou convidar o Fábio. Fila vai estar lá comigo. Grande Dani Weber, né? Andressa Machado. E aí eu faço de, né, lá da frente para trás aqui. Então,
marca essa data aí. Seja 24, seja 25, mas vai. Vou aproveitar a sua dica e vou deixar marcado. Vai para não se arrepender, meu cara. Com certeza. Porque arrependimento depois não tem volta. É verdade. Não tem volta. Não tem como reparar, que nem tempo. Eu digo que arrependimento é que nem tempo. É finito. Eu não consigo mais voltar para mudar. Só dá para ressignificar. Mas mudar não dá. Meu caro, você vem de uma cultura da disciplina, uma cultura, né, do ter a própria disciplina como um estilo de vida. Então, para encerrar, eu digo que meus convidados são especiais. Então, geralmente, quem encerra o podcast são eles. Certo. Para a câmera que é só sua, porque convidados especiais têm a câmera só deles. Sim. Dá a sua dica aqui para quem que muitas vezes está procrastinando ou não consegue avançar na vida e tem dificuldade da própria disciplina. Você tem alguma mensagem ou alguma frase que você gosta muito, algum incentivo que pode deixar para eles, para reflexão? Para criar disciplina, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conseguir fazer o seu planejamento do tempo e que realmente valorizar as suas prioridades. Quem não consegue valorizar as suas prioridades não vai conseguir ter sua disciplina e não vai conseguir ter o foco necessário para que você consiga o seu objetivo. Então, a disciplina começa dentro de você e não alguma coisa que você espera por fora de acontecer. Então, fica essa dica aí de um japonês que está há 50 anos vivo, né, no mercado e que aprendeu às duras custas, né? Cheguei a ter com 30 anos, precisei voltar a ter essa disciplina para conseguir chegar onde eu estou.